Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo para a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa aula 10. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns cálculos bem básicos em PHP. Nós vamos fazer algumas operações utilizando a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá ok? Espero que você goste desse vídeo. Nos acompanhe aí, boa sorte! Bom, para iniciar o nosso trabalho hoje, nós vamos criar um novo arquivo aqui em branco. Como sempre, eu venho aqui em linguagem H e HTML. Assim a gente utiliza o recurso autocompletar do Notepad++. Caso você ainda não conheça um pouco do Notepad++ e você quer habilitar esse recurso, você pode fazer assim, ó. Você vem em configurações, preferências. Logo em seguida você marca autocompletar. Tá bem aqui, ó. E aí você marca essas opções aqui. Eu marquei parênteses, colchetes, chaves, aspas. Poderia marcar aspas simples também. E também o fechamento de tag. Foi o que eu fiz. Então vamos lá continuar. Vou colocar aqui o HTML, o head, title. Vou colocar assim, operações básicas. Aqui vou colocar o body. E vamos começar o nosso formulário. Form name, frm, operação. O action vai ser cálculos, ou melhor, operações. Veja que eu não coloquei o C cedilha e nem coloquei um tio aqui em cima, né? Do O, não fiz isso. .php. Tá legal? O método vai ser o método post. Veja que eu sempre utilizo o método post. E aí, para esse nosso vídeo, nós vamos trabalhar com dois campos. Cada campo vai pegar um número. Então, vou colocar aqui, ó, valor 1, dois pontos. Input, type, text. O name tem que ser passado sempre, né? Vai ser o valor 1 também. Eu posso colocar V1, né? Não precisa ser igual esse texto aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para informar o usuário o que é que ele vai digitar dentro do campo. Isso aqui é só uma instrução para o nosso usuário. Tá legal? E o V1 é o nome que nós vamos usar para poder pegar os dados desse formulário. Mais exatamente, os dados que vão vir desse campo aqui, tá? Então, input type text name V1. Legal. Vou fechar aqui. Ctrl D. Esse daqui vai ser o nosso segundo campo, vai ser o V2. Então, valor 2. Se você quiser, você pode colocar aqui um placeholder para poder dar um exemplo, né? Por exemplo, assim, placeholder. Aí eu coloco assim, ó, exemplo, 10. Eu posso fazer isso. Mas ficar algo muito extenso não é necessário, tá, pessoal? Bom, nós já temos o formulário pronto. Vamos salvar o nosso formulário. Dentro daquela pastinha que você criou já nas aulas anteriores. Então, você vem em Meu Computador, disco local C. Vamos procurar pela pasta WAMP. www, site. Vamos salvar esse arquivo aqui dentro, pessoal. Então, vou colocar assim, ó, operações.php. E aí, eu vou salvar esse arquivo. Então, nosso arquivo já está salvo. Para poder visualizá-lo, é interessante que você coloque o WAMP Server em execução. Eu já tinha adiantado essa parte, para ganhar um pouco de tempo, e deixei o WAMP Server já em execução. Ele já aparece aqui verdinho, tá vendo? Agora eu venho no navegador, abro uma guia nova e digito aqui, ó, localhost /site, que é o nome da nossa pasta, /. E aí a gente vai entrar direto nos nossos arquivos. Apareceu aqui operações.php. Então você vai clicar aqui em cima
E aqui nós temos o valor 1 e o valor 2. No valor 1, nós temos aqui o exemplo, tá vendo? Ó? Exemplo 10. Aqui não tem nada. Quem coloca esse texto aqui bem clarinho é o placeholder. É essa propriedade aqui, ó, placeholder. E aí eu coloquei um exemplo para o nosso usuário. Faltou inserir também o campo, né, input type submit, cujo valor vai ser calcular. E aí eu vou finalizar isso aqui. Então eu coloquei aqui o botão para você poder fazer o cálculo. Seria, no caso, enviar. Só que eu decidi colocar calcular porque é o que a gente vai fazer aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá visualizar isso aqui. Ctrl S para salvar esse arquivo, volta para o navegador e aperta F5. Então está aqui, ó, valor 1, valor 2 e o botão calcular. Está faltando agora criarmos o arquivo operações... Opa, eu coloquei operações aqui, né? Então nesse caso eu enviaria esses dados para este mesmo arquivo. Eu não quero fazer isso, eu quero enviar para um outro arquivo. E esse outro arquivo, ele vai fazer o tratamento desses dados. Então, vou colocar aqui cálculo.php. Então, eu vou mandar esses dados para um arquivo chamado cálculo.php. Ctrl S para salvar. E agora, eu vou abrir um arquivo novo para poder criar os cálculos, né? Então, vamos lá. Eu começo com os delimitadores da linguagem PHP. Vou colocar aqui duas variáveis. Uma vai ser chamada de valor 1. Vou colocar V1. É um pouco menor, fica melhor. Cifrão, underline post. E aqui dentro, nós colocamos o nome do campo. Então, o nome é V1. Ó, é o primeiro campo. Então, eu vou pegar aqui, ó, V1 e coloco V1 aqui, ó. Desse jeito, eu estou pegando aquilo que o usuário vai digitar no campo 1. Tá bom? E aí eu vou armazenar tudo isso dentro de uma variável chamada V1. Tá? Vou colocar aqui o arroba também antes. Não é necessário colocar isso, tá, pessoal? Coloco por costume, por prática mesmo. Ctrl D para duplicar isso aqui. V2 e aqui V2. Então, tudo que vier do V2, do campo V2, será armazenado na variável V2. Tá legal? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Prontinho, pessoal, já estou de volta. Vamos começar a fazer os nossos cálculos. Então vamos lá. Primeiramente, eu estarei exibindo os valores de cada uma dessas variáveis. Então, eu vou usar o comando echo e vou colocar assim, ó, o valor da primeira variável. Ponto. Agora eu coloco o nome da variável, V1. Certinho? Ponto e vírgula no final. Aqui eu termino essa nossa declaração. Eu vou duplicar esse comando aqui. E aqui eu vou colocar o valor da primeira variável. Ficou esquisito. Primeira. Valor da segunda variável. Só que antes, vou colocar um BR. Porque aí esse texto aqui, ó, passará para a linha de baixo. Bom, desse jeito, eu já estou imprimindo a variável 1. Opa, segunda aqui, ó. E desse jeito, eu estou imprimindo o que eu tenho na variável 2. Na verdade, eu estou imprimindo um texto juntamente, não esqueça do ponto, tá, pessoal? O ponto é muito importante para ligar o texto à variável. Olha lá, como eu fiz aqui em cima, eu faço aqui embaixo também. Eu vou salvar esse arquivo para que a gente possa conferir. Ctrl S para salvar. O nome vai ser cálculo.php. E aí, nós vamos salvar isso aqui. Bom, vamos no navegador, apertamos o F5. Vou colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, 120. E no valor 2, 200. Eu vou clicar em calcular. Olha lá. Ele mandou esses dados para o nosso arquivo cálculo.php. E ele trouxe aqui, ó, o valor da primeira variável, 120.
o valor da segunda variável é 200. Só que ainda não aconteceu nenhum cálculo. Então, voltamos para o nosso código e vamos tentar fazer esses cálculos aí. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada de soma. Soma. Essa minha variável soma, ela vai receber, veja que esse sinal significa também receber. Chamamos de atribuição, chamamos de igual, né? Quer dizer, o que tem essa variável, ela tem um conteúdo igual àquele que aparece aqui do lado, né? Então, normalmente, nós falamos que esse igual aqui também seria o receber ou atribuição. Então, soma é igual a V1 mais, eu posso usar o mais assim mesmo, V2. Certinho? Para fazer a impressão, você vem aqui, usa o comando echo, vou colocar um BR para que o texto fique na linha de baixo, né? Vou colocar assim, ó, a soma das variáveis é igual a pontinho aqui, soma, ok? Opa, ponto e vírgula no final. Então tá aí. Ctrl S para salvar esse arquivo, e aí você volta para o navegador. Bom, eu vou voltar para o nosso formulário, vou apertar F5, eu vou colocar aqui um número bem esquisito, tipo 899, e aqui 900. E aí depois eu clico em calcular. Veja que ele trouxe o valor das duas variáveis, 899, o da segunda, 900. Já o nosso terceiro texto, ele está trazendo a soma da primeira variável com a segunda. A soma das variáveis é igual a 1.799. Tá ok? Obviamente, poderíamos fazer o inverso também. V2 mais V1. Daria o mesmo resultado para a gente, né? Mas vou deixar como estava. Agora, vamos supor que você quer fazer uma subtração. Eu vou criar uma variável chamada de sub. Você pode dar o nome que você quiser, você pode colocar menos, você pode colocar conta de menos. Repare que eu nunca começo uma variável com um número, eu nunca começo uma variável dando um espaço, eu não faço isso. Eu sempre começo uma variável utilizando uma letra. Depois, se eu quiser colocar um número, como eu fiz aqui no V1, eu posso. Eu também evito dar espaço entre as palavras de uma variável. Eu sempre utilizo o underline. Tá legal? Conta de menos, que é igual a V1, V1 é uma variável, lembre-se do cifrão, V1 menos V2, ponto e vírgula. Então, conta de menos está armazenando o quê? V1 menos o V2. E aí, se eu quiser imprimir, eu venho aqui e coloco o comando echo, BR, né? Para a gente passar para a linha de baixo. E aí eu coloco assim, ó. Subtração... fica muita coisa, né? Conta de menos. Conta de menos. Certinho? Então, esse é o meu texto. Ponto. E aqui eu coloco conta de menos. Ponto e vírgula. Tá legal? Vamos exibir então? Ctrl S para salvar. Volto para o navegador. Estou voltando aqui também no formulário. F5 para recarregar o nosso formulário. Eu vou colocar assim, ó. 140, 89. Então, o valor 1 é 140 e o valor 2 é 89. Eu clico em calcular. Veja que ele trouxe os valores da variável 1 e da variável 2. Aqui embaixo nós temos uma soma. 140 mais 89. Deu 229. E aqui embaixo nós temos uma subtração. 140 menos 89. Deu 51. Voltando para o nosso código. Podemos fazer também o seguinte, uma continha. Deixa eu ver. Multiplicação. Vou colocar só o multi. Fica mais curtinho, né? Mais rápido também, né? Eu coloco assim, ó. V1
Cadê o sinal aqui? Ó, vezes. O vezes aqui pra gente é o asterisco, tá bom? V2. Eu vou aproveitar e vou colocar também aqui a divisão para o vídeo não ficar tão extenso. Coloca assim, ó, V1, barrinha. A barra é a divisão, tá, pessoal? Então, sempre que quiser fazer uma divisão, coloca a barrinha aqui. V2. E aí eu vou imprimir as duas variáveis. A variável multi, que tem a multiplicação do V1, né, vezes o V2, e depois eu vou imprimir a variável div, de divisão. E a variável div de divisão ela tem V1 dividido por V2. Tá? Vamos lá, echo, vou colocar aqui, ó, multiplicação, dois pontos, variável multi, ponto e vírgula. Para que a multiplicação passe para a linha de baixo, vou colocar um BR antes. Ctrl D para duplicar. Aqui eu coloco a divisão. E aqui eu coloco a div. Olha lá. Então eu estou imprimindo aqui agora multiplicação junto com a variável multi e a divisão junto com a variável div. Ctrl S para salvar esse nosso arquivo. Voltando para o nosso navegador, podemos apertar F5 aqui. Ele reenvia os arquivos do formulário, basta você confirmar clicando em continuar. Então tá aí, ó. Ele fez a soma, 229, ele fez a subtração, deu 51, 140 menos 89 deu 51, a multiplicação de 140 por 89 deu 12.460. Veja que nós não estamos calculando nada. Quem está fazendo isso, né, são os nossos códigos, né? Obviamente, né, o processador do nosso computador auxilia, né? Então, vamos lá. E a divisão, 140 dividido por 89 deu 1,57. Né, arredondando isso aqui. Voltando para a gente fazer um cálculo novo aqui. Ó. Recarregando. Vou colocar um número bem baixinho para a gente poder, de repente, né, destacar melhor isso aqui. 10 e 5. 10 e 2. Coisa bem básica. Bem basicona mesmo. 10 e 2. Calcular. Ó, 10 e o 2. A variável 1 tem o 10 e a 2 tem 2. Aí apareceu 12 na soma. Tá, belezinha. Apareceu 8. Continha de menos. Poxa, tem um 10, tiro 2, fico com 8. Na multiplicação eu tenho 10, multiplico por 2, deu 20. E na divisão tem um 10. Vou dividir por 2, fica 5 para cada. Deu certinho, tá, pessoal? Então, com isso, nós chegamos no final desse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante. Te espero, então, no nosso próximo vídeo para falar um pouco mais sobre cálculos em PHP e nos estender um pouquinho além do que passamos hoje, tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.